E aí pessoal, mais um vídeo de monitoria começando por aqui. A aula de hoje a gente vai falar sobre fundamentos da obrigatoriedade do direito internacional público e aplicabilidade, eficácia e hierarquia, das normas de direito internacional público no ordenamento jurídico interno, essa relação. Primeiro, a gente vai falar sobre os fundamentos de obrigatoriedade, beleza? E aí, para começar, a gente precisa entender do que se trata. Esse fundamento de obrigatoriedade, ele vai versar sobre essa obrigação ou não do Estado cumprir essa norma. Ainda mais que está chegando nesse momento de que a gente está vendo pela primeira vez direito constitucional, e a gente vê que a norma suprema do Estado é a Constituição, que nada está acima dela. Então, até que ponto vai um tratado internacional, uma regra internacional, se o Estado é obrigado ou não? Aqui a gente vai falar sobre isso, sobre essas teorias, o que fundamenta essa obrigatoriedade. E no primeiro momento, eu já digo para vocês que uma das teorias é a teoria voluntarista. E essa teoria, o elemento central dela é a vontade, o voluntário, a vontade do sujeito que vai caracterizar essa teoria. Ela tem um caráter subjetivo, a vontade da parte, a vontade do sujeito é que caracteriza essa vontade. Então, na verdade, você, para aderir, a adesão do tratado internacional, dessa convenção, dessa modalidade de acordo, ela é voluntária, é discricionária do Estado, depende da vontade do Estado. Então, a adesão desse tratado é voluntária e o cumprimento desse tratado, ele também é voluntário. O que quer dizer, Cristo? Quer dizer que, na verdade, se eu, por um acaso, aderir um acordo internacional, para eu cumprir ele nessa teoria, eu cumpro ou não, é vontade minha, entendeu? E aí a teoria, a crítica dessa teoria, é difícil a gente falar sobre determinadas matérias, e não falar nessa imposição, como as matérias de direitos humanos, de direito ao meio ambiente. Então, a crítica que é feita em torno dessa teoria é: para que existe o direito internacional, então, se por um acaso o indivíduo, o sujeito, pode aderir e cumpre se quiser? Não teria sentido ter normas de direito internacional. E aí, nessa teoria, o sujeito ele pode adotar tanto expressamente o acordo internacional, através de um tratado, quanto tacitamente, através do costume, na prática ali, ele adere, ele mostra que ele tem essa vontade de cumprir, de aderir esse acordo. Beleza? Essa é a teoria voluntarista, marcada pela vontade, adesão voluntária, cumprimento voluntário também. Beleza? Partindo dela, nós temos a teoria objetivista. É totalmente o oposto. Ele entende que o direito internacional aqui, as normas de direito internacional, são superiores, elas valem mais, na verdade, e por valerem mais, elas são impostas aos Estados. E aí o que se entende é que ela viola essa vontade, ela vai além dessa vontade dos Estados. E a crítica que é feita é exatamente essa: você não tem um espaço para a soberania estatal, a soberania do sujeito. E aí você acaba invadindo a vontade do sujeito e às vezes para tutelar interesses próprios. E aí nesse caso você não tem aí a ideia de uma sociedade livre, universal, paritária. Ali praticamente você tendo a obrigação de cumprir, a obrigação de aderir, você estaria numa situação onde há sujeitos que são mais favorecidos, sujeitos menos favorecidos. Beleza? Então a teoria objetivista ela é caracterizada pela obrigação, o caráter objetivo, e aí a adesão dela é obrigatória, a norma internacional é obrigatória você aderir, e o cumprimento também é obrigatório. E por último nós temos a teoria moderada. Essa teoria moderada ela é um complemento, ela é uma junção da teoria voluntarista com a teoria objetivista. E aí por que ela é essa junção? A gente vai entender logo após
que, na verdade, essa teoria, ela abraça o princípio pacta sunt servanda. Esse princípio, ele diz que os pactos feitos, acordados, eles devem ser cumpridos, né? E aí a gente tem uma ideia de que há um interesse internacional, né? Há um interesse da sociedade internacional sobre determinado bem, e aí você tem a vontade na teoria moderada, ela é um elemento principal, é um elemento importante, né? A vontade nessa teoria, ela existe, né? Tem um tratado internacional, você adere se você quiser, ou seja, a adesão ela é voluntária, mas a partir do momento que você adere a esse tratado, você fica sujeito às normas, né? Às imposições feitas por ele, ou seja, o cumprimento ele é obrigatório. Então, se pegou a adesão da teoria voluntarista e a obrigação da teoria objetivista, formando a teoria moderada. Adesão voluntária, cumprimento obrigatório, porque os pactos firmados, eles devem ser cumpridos. E aí é importante a gente ressalvar o seguinte: apesar da teoria moderada dizer que ainda há um elemento vontade presente, né, que as partes ainda podem escolher sobre tratados, lembra das normas jus cogens. Essas normas elas têm um caráter obrigacional, independente da vontade. Por quê? Se vocês forem ver no vídeo anterior sobre fontes de direito internacional, a gente vai ver que as normas jus cogens elas tutelam um interesse internacional, independente de vontade, né? Se tratam de direitos que abrangem uma sociedade como um todo, não apenas um Estado ou outro. Os direitos humanos, os direitos ao meio ambiente, os direitos ambientais. Então, as normas jus cogens, apesar de nessa teoria a vontade ser um elemento importante, ela não vincula as normas jus cogens. Pelo contrário, as normas jus cogens são aplicadas aos sujeitos independente da vontade. Beleza? Dessas três teorias, vamos parar para pensar. Qual é que o direito internacional ele adere? Qual é que é mais utilizada pelo direito internacional? Teoria voluntária? Adere se quiser, cumpre se quiser. Teoria objetivista, né? Eu vou obrigar o Estado a cumprir com determinada norma? Será que isso realmente parte de um pressuposto de justiça a respeito da vontade? Ou a teoria moderada que você cumpre se você firmar o acordo? Você acorda se você quiser, mas cumpre a partir desse acordo. Então a gente tem aqui que a mais aplicável, né, no cenário internacional é a teoria moderada. Beleza? Anotem isso daí, isso é muito importante. E aí, partindo dessa obrigatoriedade, a gente chega na parte de aplicabilidade, eficácia e hierarquia das normas do direito internacional público no ordenamento interno. Caramba, o que significa tudo isso? Basicamente, a gente vai falar sobre hierarquia e solução para conflitos, quando houver, né, direito internacional e direito interno. E aí, no primeiro momento, a gente vai precisar dizer que existem duas teorias, né, que fundamentam essa parte de aplicabilidade, eficácia e hierarquia do direito internacional sobre o interno. A primeira dela é a teoria dualista. A teoria dualista, existem dois ordenamentos jurídicos, o interno e o internacional. Eles não há uma interseção entre eles, né? Eles são distintos, né? E para que a norma internacional ela possa entrar e ser aplicável no ordenamento interno, ela precisa ser transformada. Essa transformação a gente vai ver depois numa outra aula, como que é feito, por exemplo, como que o Brasil faz essa transformação, porque o Brasil adota em parte a teoria dualista. Isso tudo a gente vai ver, não precisa se preocupar sobre o Brasil e essas teorias. Mas é importante saber que a teoria dualista, ela separa os ordenamentos jurídicos, o internacional e o interno. E aí a gente tem a teoria monista. Essa teoria monista, né, diferente, o oposto da teoria dualista, o direito internacional ele conversa o tempo todo com o direito interno. Há uma junção, eles se encaixam, né, o que significa dizer que não precisaria de uma transformação
do direito internacional para o direito interno. Bastasse a adesão, né, da norma para que automaticamente ela fosse aplicável à norma, né, ao regramento interno. Né? E essa teoria monista, ela se divide quanto à hierarquia. Então, só para recapitular, teoria dualista dos ordenamentos jurídicos, eles não se encontram. Para que o ordenamento jurídico internacional vigencie o ordenamento jurídico interno, precisaria da transformação. Essa transformação, não se preocupe, a gente vai ver depois, assinatura, ratificação, autorização. E a gente tem a teoria monista. Essa teoria monista, os ordenamentos jurídicos, eles conversam, eles se complementam. Só que, na verdade, não precisaria dessa transformação. A adesão da norma internacional aplica ao ordenamento jurídico interno. Beleza? E aí, vamos colocar, por exemplo, que o ordenamento jurídico internacional, né, elaborasse uma norma que fosse contrária à norma interna. Como que se daria essa confusão? Como que se daria a solução desse conflito? Qual estaria maior, né, qual estaria sobremaneira acima do outro? E aí, dentro da teoria monista, a gente tem subteorias que versam sobre a hierarquia. E aí a gente vai falar a primeira delas, que é a teoria monista nacionalista. Essa, pelo próprio nome, você vai entender que vem de nacionalista, de nação. Né? A ideia é que sempre o regimento interno ele estará acima do regimento internacional. Aqui a gente não está falando sobre aceite, né? É monista. Né? Para os nacionalistas, monistas internacionalistas, a aplicação do direito internacional no direito interno. Só que sempre haverá uma hierarquia. As normas de direito internas estarão sempre acima das normas de direito internacional. Beleza? Esse é para os monistas nacionalistas. E a gente tem os monistas internacionalistas. Esses monistas internacionalistas eles dizem o oposto. Que na verdade a norma internacional está acima da norma interna. E que a norma interna, na verdade, ela parte da internacional. Né? Ela só existe porque há um interesse internacional, né? Um interesse de convivência, que ele está maior, ele está acima, porque é um interesse que versa sobre todos, sobre a humanidade, sobre o interesse social. E aí as normas internas, elas partem para esses teóricos internacionalistas. Beleza? E aqui a gente vale dizer, é importante dizer que essa teoria ela é adotada pelo direito internacional público, a teoria monista internacionalista. Christian, como que eu vou fundamentar isso? Artigo 27 da Convenção de Viena. Uma parte não poderá invocar disposições de direito interno para justificar inadimplemento de um tratado. É a teoria defendida por Hans Kelsen e grande parte dos internacionalistas. Beleza, galera? E ainda a gente tem a teoria internacionalista dialógico. Dialógico vem do diálogo, vem da conversa. O que significa? Essa teoria ela tem a base dentro do internacionalismo também. Né, dentro dessa parte internacionalista. Só que qual a diferença entre elas? A diferença é que a aplicação dessa norma internacionalista dialógica, ela vai versar apenas sobre direitos humanos. E ela vai se aplicar automaticamente porque ela é internacional? Não. Haverá um diálogo entre os ordenamentos. A doutrina, ela classifica parte, né, ela atribui essa teoria para mostrar que existe uma teoria que versa só sobre direitos humanos. E ali haveria um diálogo. Nesse caso concreto, veria qual a fonte, né, qual a teoria que se aplicaria ao caso que mais beneficiasse, né, a situação, que melhor fosse para a situação. E a teoria internacionalista, monista internacionalista dialógica é essa, tá? Nos casos de direitos humanos, aplica-se a que é mais favorável à situação. Então, para recapitular essa parte, dentro do monismo, a gente tem enquanto a hierarquia, monismo nacionalista, né, interno sobre internacional, monismo internacionalista,
internacional sobre o interno, artigo 27, fundamento da Convenção de Viena, e monismo internacionalista dialógico. Haveria um diálogo entre essas teorias para que fosse aplicável, mais favorável ao caso concreto que verse sobre direitos humanos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Para esse primeiro bimestre a gente só tem mais uma matéria, né? Mais um conteúdo para mostrar. Peço sugestão de vocês, comentários, né? Feedback é muito importante para a gente aqui da monitoria. Aguardo vocês, sugestões, dúvidas. Até a próxima!